É impossível não se apaixonar com a história do trem. Eu nasci e cresci aqui próximo da Estrada de Ferro e me lembro assim, como se fosse hoje, o som da locomotiva sempre foi uma coisa muito emocionante, porque a gente escutava o trem, né? A gente escutava o maquinista puxar aquela corda do trem e todas as crianças corriam e a gente ficava assim numa linha única esperando a locomotiva e todos os vagões passarem. Só depois disso é que a gente voltava a brincar. E eu fui crescendo, o trem sempre teve um significado muito forte na minha vida. Eu sou filha de ferroviário, eu sou neta de ferroviário. Meu avô, Ercíliozinho, ele era quem recolhia os tickets na época dos vagões de passageiro. E assim ele contava muitas histórias para a mamãe, que depois contava para nós. É um tema que sempre foi uma paixão muito grande na minha vida. E quando aconteceu aqui em Tubarão, em 2018, o movimento de uma possível perda de uma das nossas locomotivas do Museu Ferroviário, eu fui convidada para um abraço coletivo. E aquilo me deixou assim muito emocionada. Eu já vinha com uma história muito grande, né, dos trens, dos trilhos. Eu já vinha com esse amor incutido dentro da minha família, mas ver aquelas pessoas ali naquele momento lutando por algo que é nosso, né, que é da nossa região, que é do nosso estado, que é do nosso país. Um museu ferroviário, um acervo belíssimo como a gente tem aqui em Tubarão. Então isso mexeu muito comigo. Naquele dia que nós estávamos aqui, dando esse abraço coletivo na locomotiva, eu voltei para casa e comecei a fazer assim algumas anotações do que aquilo significou para mim, do que aquele encontro significou para as pessoas que estavam aqui. E durante a semana toda a gente escutou assim que as escolas vieram aqui, os alunos vieram para cá. E aí eu me dei conta de que nós temos muita literatura da Estrada de Ferro, da ferrovia, mas eu não me lembrava de ter alguma coisa para as crianças. E aí eu percebi que aquela história que eu havia escrito à noite, da minha emoção de ter abraçado a locomotiva, poderia se transformar numa história infantil. E assim eu comecei. Esse livro nasceu, eu acredito muito, que fortemente dessa paixão que eu e muitas pessoas, né, temos pelo trem. Veio a vontade então de colocar no papel um agradecimento por todo o empenho da classe ferroviária, por todo o empenho dessa gente que tanto trabalhou desde 1880 na implantação da Estrada de Ferro aqui, porque se ela veio, né, por conta do carvão mineral, ela depois se transformou num meio de transporte também, mas o nosso crescimento econômico de toda a nossa região, da região da Amurel, da região da ANREC, tudo isso eu acreditava que precisava ser colocado de forma lúdica para as crianças. E aí eu fiz dentro dessa narrativa todo o possível para contar desde 1880 da implantação da ferrovia, falar da malha ferroviária, que também é importante, que hoje a gente tem aí 14 municípios que são cortados, alguns inclusive pela Estrada de Ferro, e aí até chegar no Porto de Imbituba, que também tem toda uma história, né, que também eu tenho uma história muito afetiva com Imbituba, porque foi lá que eu sempre fui à praia desde pequena. Quando meus filhos nasceram, a primeira coisa que eu quis fazer foi trazer o Caio e a Marina junto com o papai e mamãe para um passeio ferroviário, e daí naquele dia aconteceu que algo assim inédito, toda a minha família acabou vindo para esse passeio. Foi um dia inesquecível, foi a data de aniversário da minha irmã, e aí o grande retorno da locomotiva, que era então estar aqui dentro do Museu Ferroviário. O Museu Ferroviário de Tubarão, ele é rico em vários aspectos. Não só porque tem uma grande coleção de locomotivas a vapor, uma das maiores da América Latina. Ele traz memórias, histórias, experiências de pessoas que trabalharam e ainda trabalham nas linhas da então Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, hoje Ferrovia Teresa Cristina. Então são pessoas, são famílias,
são crianças, são adultos, são senhores e senhoras de idade que dedicaram a sua vida, os seus filhos, o seu amor, não só pela ferrovia, pelo trem, mas pelo crescimento e desenvolvimento da nossa região. Então esse não é só um museu de máquinas, esse é um museu de homens e de afetos, de muitos saberes e muitos sabores. Sabores vividos, sabores sofridos, com muito suor e muito trabalho. Eu vou me emocionar. Ai, que lindo, gente! Eu não disse pra ti. Muitas pessoas ainda da nossa região não conhecem, então eu fico me perguntando, né, o que faz uma pessoa não ter vontade de ir num lugar como esse? E talvez com o livro isso vá acender essa vontade, vá acender essa curiosidade e que isso se transforme em amor, como eu vi aqui naquele dia em que nós viemos abraçar a locomotiva. A primeira coisa que eu pensei é que eu queria que o livro tivesse ilustrações em aquarela com a Iris Tanaka, a aquarelista que eu trabalhei já no meu primeiro, no meu segundo livro. Ela é de Porto Alegre. Embora seja um livro pensado para criança, ele é um livro que é para todas as idades. Ele é um livro para cultivar o amor, dedicar o amor e plantar o amor no coração dos pequenos, mas também dos grandes. Porque a ferrovia, ela não é só de ferro, ela é colorida também. É um produto cultural que se multiplica, que encanta, que traz essa emoção de forma lúdica, de forma emocional e afetiva sobre a ferrovia e, sobretudo, sobre os trens. O meu sonho é que as crianças que tenham acesso ao meu livro, essa criança seja tocada, né? Que o seu coração seja tocado para que ele venha até aqui conhecer o museu, para que ele veja o trem passando na sua cidade. Então, para nós é uma alegria, para nós é uma grande satisfação, uma honra, inclusive, e que venham mais livros, né? Que venham mais propostas como essa, para que a gente cultive esse amor pelas linhas do trem. Quem anda de locomotiva, quem anda de trem, quem faz o passeio turístico, eu tenho certeza, a pessoa entra de uma forma e sai de outra. Viajar sobre os trilhos é sempre uma emoção muito grande.